Meus queridos irmãos, eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvo a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede de atendermos a necessidade do serviço do Senhor nesses dias de isolamento social, em que, forçados pela pandemia, nós estamos impedidos de nos reunirmos presencialmente em nossas igrejas. E estamos fazendo uso da tecnologia, da comunicação, com a habilidade dos irmãos, para fazer essa transmissão nesse último domingo do segundo trimestre do ano de 2020, onde nós temos estudado a epístola de Paulo à igreja na cidade de Éfeso. Foi o tema desse segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical. A igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nós tivemos um trimestre um tanto conturbado, porque durante todo o trimestre nós já estávamos vivendo esse quadro da crise sanitária e de saúde do nosso país, mas louvamos a Deus pelo proveito que podemos ter desse tema tão importante. A epístola que Paulo escreveu à igreja na cidade de Éfeso é uma epístola muito rica. Alguns estudiosos intitularam-na como sendo a rainha das epístolas de Paulo. Nesse sentido, ela concorre com a famosa epístola de Paulo aos Romanos. Ela é uma epístola da prisão, ao lado de Colossenses, Filipenses e Filemão. Quando Paulo escreveu essa epístola, ele estava preso. A razão pelo qual, no capítulo 6, ele diz que é embaixador em cadeias para anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. Então, a condição do autor não era favorável, mas Deus o usou para nos trazer uma mensagem maravilhosa para a igreja do Senhor Jesus em todos os tempos, em todas as épocas. Ela é também conhecida como a epístola da igreja. Vejam bem, todas as epístolas do Novo Testamento, elas são dirigidas à igreja do Senhor, em todas as épocas e em todos os lugares. No entanto, essa carta se sobressai na temática da igreja. 3 doutrinas podem ser observadas facilmente no texto da carta aos Efésios. A doutrina de Cristo. Cristo é um tema central no texto desta carta. Podemos dizer que é uma epístola cujo conteúdo é cristocêntrico. A segunda doutrina que se destaca nessa epístola é a doutrina da salvação. Paulo louva a Deus pelas bênçãos decorrentes da salvação. E a terceira doutrina que se sobressai no texto da epístola é a doutrina da igreja. Então, ler a carta aos Efésios, estudar o texto dessa carta, é aprender acerca da doutrina de Cristo, da doutrina da salvação e da doutrina da igreja. 3 importantes doutrinas fundamentais da fé cristã. Precisamos conhecer acerca de Cristo nosso Senhor, precisamos conhecer acerca da tão grande salvação que Ele nos concedeu e precisamos conhecer o que a sua palavra nos diz acerca da sua igreja, o corpo de Cristo aqui na terra. Aliás, essa é a figura, a analogia, a comparação preferida nessa epístola que Paulo escreveu acerca da igreja, o corpo de Cristo, onde ele é a cabeça. Então, a carta aos Efésios, ela foi escrita
provavelmente no ano 61 depois de Cristo. Se tomarmos por base que a morte do Senhor Jesus se dá por volta do ano 33, essa carta é escrita quase 3 décadas depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus. A igreja aqui na terra estava prestes a completar 30 anos, quando Paulo escreveu a epístola à igreja na cidade de Éfeso. Éfeso é uma cidade da Ásia Menor. Essa não é a única carta no Novo Testamento endereçada àquela igreja. Nós vamos encontrar no livro de Apocalipse que o Senhor Jesus dirigiu, através do apóstolo João, uma epístola à cidade de Éfeso, aquela igreja que estava em Éfeso. Nós podemos observar que a epístola tem 2 divisões básicas. Do capítulo 1 até o capítulo 3, metade da carta, nós temos uma seção doutrinária. Paulo vai nos falar sobre Cristo, vai nos falar sobre a salvação e vai nos falar acerca da igreja do Senhor. Então, a primeira parte é uma parte doutrinária. A segunda parte da carta, que é a segunda metade, o capítulo 4, capítulo 5 e o capítulo 6, é uma parte prática. Então, a primeira parte é teórica, é doutrinária, e a segunda parte é de caráter prático, de orientação para a vida cristã, para a conduta da igreja, como nós devemos nos conduzir aqui nessa vida terrena. Podemos observar ainda que a primeira parte da carta, os 3 primeiros capítulos, a seção doutrinária, ela irá tratar do que Deus já fez em nosso favor, as bênçãos decorrentes da salvação, obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, enquanto que a segunda parte da carta irá tratar do que Deus espera que nós façamos. A primeira parte é o que Deus fez, a segunda parte é o que nós devemos fazer. A primeira parte é o agir de Deus, e a segunda parte diz respeito à nossa conduta, ao nosso agir como igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos observar ainda que há 2 perigos que o apóstolo Paulo procura tratar, procura debelar, enfrentar nesta carta. 2 problemas rondavam a igreja na cidade de Éfeso. E esses mesmos problemas que Paulo procurou enfrentar lá em Éfeso, eles também rondam a igreja do Senhor na atualidade. O primeiro perigo é a da conformação com o paganismo, com o modelo de vida do mundo sem Deus. Havia um risco dos crentes de Éfeso se moldarem ao estilo de vida dos gentios pagãos. A cidade de Éfeso era uma metrópole muito desenvolvida, uma cidade portuária. Havia um porto que dava acesso ao mar Egeu, uma cidade de um comércio muito intenso e uma cidade turística. Eles se orgulhavam de serem os guardiões do templo da grande deusa Diana. E havia um fluxo turístico de pessoas, o que fazia aquela cidade uma cidade onde estava presente todo tipo de mistura, de comportamentos, de culturas, uma cidade multicultural. E isso acabava por influenciar a igreja para adotar as práticas do paganismo. Como Paulo procura confrontar esse primeiro perigo da igreja de Éfeso? Ele procura contrastar a santidade da vocação cristã com a conduta pagã. O crente é chamado para andar em santidade, para viver uma vida que agrade a Deus.
Aí eu convido você a abrir a sua Bíblia na Epístola em Foco, que nós estamos estudando, no capítulo 2 da carta, para que você possa acompanhar esse primeiro perigo, esse primeiro enfrentamento que Paulo faz nessa epístola, o perigo de se conformar ao paganismo. Capítulo 2, os 3 primeiros versículos, o apóstolo diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, observe, Paulo não está falando do tempo presente, Paulo está falando do passado. Qual havia sido o passado dos crentes de Éfeso? Noutro tempo, andastes, o verbo andar no tempo pretérito, no passado, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes, não agora, mas antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Observe, os queridos irmãos, que nesses 3 versículos, Paulo cita por 3 vezes o verbo andar. Primeiro, andastes segundo o curso deste mundo. Segundo, andastes o príncipe das andastes segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Terceiro, andávamos nos desejos da carne e do pensamento. Estão aqui também os 3 principais inimigos da igreja, inimigos do crente: o mundo, o diabo e a carne. São os 3 principais inimigos contra os quais nós devemos lutar. No final dessa aula, nós vamos tecer alguns comentários sobre a última lição, que fala de batalha espiritual, mas aqui você já está conhecendo quem são os inimigos contra os quais nós devemos lutar: o mundo, a carne e o diabo. São os 3 inimigos do crente. E a pessoa, quando está no paganismo, na vida sem Deus, sem compromisso com Deus, ela anda segundo o curso do mundo. Se diz aí fora, atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. E nós somos o povo que não vai atrás do trio elétrico, porque nós morremos para o mundo e para o pecado, para andarmos em novidade de vida com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não andamos segundo a influência do mal, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Se alguém acha bonito desobedecer, se alguém acha que é uma pessoa corajosa, é uma pessoa decidida, é uma pessoa resoluta, porque ela faz o que quer, faz o que entende que é melhor, não segue conversa nem de A nem de B, saiba que você está sobre a influência do espírito que opera nos filhos da desobediência. Isso não tem nada com Deus. Quando nós mandamos as crianças para a escola, nós as enviamos para que elas aprendam o ABC. E quando um crente se matricula na escola de Jesus, que é a sua igreja, o abecedário aqui é obedecer. Lá as primeiras letras começam com ABC. Na casa de Deus começa com obedecer. Obediência agrada a Deus. Um grande profeta, Samuel, disse que Deus se agrada mais com a obediência do que com os sacrifícios. Tem gente querendo agradecer a Deus, agradar ao Senhor, sacrificando, fazendo o que não pode, fazendo muita coisa, mas a obediência é agradável a Deus.
Então, o espírito que opera nos filhos da desobediência. E por fim, andando segundo a carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Temos que ter muito cuidado com esse terceiro inimigo chamado carne. Porque o mundo e o diabo, o espírito que opera nos filhos da desobediência, são inimigos externos. Estão do lado de fora. Porém, a carne é um inimigo que está do lado de dentro. Você fecha as portas, cadeado no portão, alarme, cão de guarda, cerca elétrica, janelas, ferrolhos fechados, para o ladrão, o inimigo, não entrar dentro da sua casa, porque é um inimigo externo. Agora, a carne é um inimigo que está dentro de nós. Não adianta fechar as portas, que para onde você for, a sua carne lhe acompanha. E o que é a carne? É a nossa natureza pecaminosa. É a nossa inclinação para o erro, para o pecado. Nós somos inclinados ao erro, desde o nosso nascimento. O salmista Davi diz: em pecado fui gerado, e em iniquidade me concebeu minha mãe. A despeito do estado de inocência das crianças, mas a criança traz em si essa herança do pecado, essa herança de Adão, que ela é inclinada ao erro. E a carne, fazer a vontade da carne e dos pensamentos, é um perigo. Então veja que Paulo aqui coloca esse perigo da igreja, que continua sendo um perigo para nós na atualidade. O perigo, precisamos lutar contra o mundo, contra o diabo e contra a carne. Ainda no capítulo 4 dessa epístola, e no verso 17, nós vamos encontrar Paulo falando dessa necessidade de andar em santidade, conforme a vocação da vida cristã, e não conforme o modelo pagão. E digo isto, e testifico no Senhor, para que andeis, olha o verbo andar novamente, se conduzir. Não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Isso é o cenário do paganismo, da vida sem Deus. Agora no 20, Paulo diz: mas vós não aprendestes assim a Cristo. Nós não aprendemos assim, esse estilo de vida, esse linguajar, essa gíria, essa forma de falar, de agir e de se conduzir, essa maneira de administrar os relacionamentos, de tratar o cônjuge, de tratar os filhos. Nós não aprendemos assim em Cristo. É uma outra maneira de viver e de se conduzir. Então esse é um primeiro perigo que Paulo procura enfrentar nessa carta. O modo de vida pagão e a vocação, a santidade da vocação da vida cristã. Um segundo perigo, ou um segundo problema que Paulo enfrenta no texto dessa carta, é a falta de unidade entre judeus e gentios. Os irmãos sabem que a igreja, no seu nascimento, ela era predominantemente de maioria judaica. Ela nasceu em Jerusalém. De Jerusalém ela se expandiu para a Judeia e depois para Samaria e até os confins da terra, conforme
o cronograma que o Espírito de Deus traçou em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. No livro de Atos dos Apóstolos, até o capítulo 7 de Atos, a narrativa se concentra em Jerusalém. Do capítulo 7 para o capítulo 8, a igreja sai de Jerusalém para a Judeia. Mas veja, ela ainda está num território predominantemente judeu. Do capítulo 8 em diante, é que nós vamos ter a narrativa de Atos tomando a direção de Samaria. Os samaritanos já eram considerados gentios. E tomando a direção dos confins da terra. A segunda parte do livro de Atos, nós vamos ter as viagens missionárias de Paulo, aquele que ficaria conhecido como o apóstolo dos gentios. Mas veja, nós estamos no ano 61, quase 30 anos depois, 3 décadas, do início da igreja. Então havia em todo o mundo antigo, nas comunidades cristãs, crentes de origem judaica e crentes gentios, crentes que foram arrancados do paganismo e crentes que vieram do judaísmo. A própria estratégia missionária do apóstolo Paulo ajuda a explicar. Quando Paulo chegava em uma cidade do vasto Império Romano, ele procurava a sinagoga, o lugar de reunião dos judeus. E lá ele expunha a palavra de Deus aos judeus, apresentando Cristo a partir do Antigo Testamento. Alguns judeus o ouviam, outros o expulsavam. Então Paulo se dirigia aos gentios, e então lhes pregava a Cristo da mesma forma. Então essa estratégia missionária de Paulo ajuda-nos a entender a formação das primeiras comunidades cristãs na igreja primitiva ou na igreja do Novo Testamento. Havia numa mesma igreja, numa mesma reunião, crentes judeus e crentes gentios. Paulo encontrou este problema, esse mesmo problema, a falta de unidade entre os judeus e gentios na igreja de Roma. No capítulo 14 da carta aos Romanos, ele dá uma instrução de conciliação entre aqueles irmãos. Ele diz, Romanos capítulo 14, é um problema semelhante ao que houve na igreja de Éfeso, o chamado problema judaizante. Ele diz, ora, quanto ao que está enfermo na fé, outra versão diz fraco na fé, débil na fé. Essa fraqueza aqui não é o irmão que está sem caminhar, não é aquele crente que está quase se desviando, como diz o matuto, numa peinha de nada, não é essa fraqueza. Outra versão diz o débil na fé. Ele está enfermo na fé porque ele não compreende a dimensão da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está em Cristo, mas ainda está na lei. Ele está com um pé na nova aliança e outro no antigo pacto, no antigo concerto. Ele pensa estar na graça e ao mesmo tempo busca se justificar por seus méritos próprios, por sua justiça própria. E Paulo disse, isso é uma fé doente, é uma fé enferma, débil. E havia na igreja crentes assim. E Paulo orienta como é que deve se lidar com esse tipo de crente que ainda não compreendeu a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele diz, ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o. Não em contendas sobre dúvidas, não vá discutir, não vá brigar. Paulo vai dizer lá em Efésios, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, ou seja, não é contra pessoas. Porque um crê que de tudo se pode comer. Olha esse tipo de fé. Pode-se comer de tudo.
E tudo aqui é tudo mesmo. Um crente gentil, ele come de tudo. Ele crê que pode, é permitido comer de tudo. E outro, agora olha o outro tipo de crente. Veja se você identifica. O outro que é fraco é o doente na fé. Come legumes. De tudo não, isso é pecado, isso eu vou me contaminar, isso não pode. E outro comendo de tudo. Como era a convivência desses dois crentes na igreja, em Roma? Um criticando o que comia de tudo, e o outro desprezando o que lhe criticava. E dessa forma não poderia haver unidade, comunhão entre os crentes na igreja. Aí Paulo diz no verso 3, em Romanos 14, o que come, não despreze o que não come. O irmão gentil, que come, que tem seus hábitos alimentares, que crê que pode comer de tudo, não olhe atravessado, não despreze. O irmão que é cheio de mimimi, que não come isso, não come aquilo, que diz que é pecado, que não pode, não despreze, por causa da maneira que ele crê. E o que não come, o que é seletivo, não julgue. Outra versão diz, não condene o que come. Porque tem crente que gosta e vive na igreja para condenar os outros. É um crente promotor de justiça. O crente ministério público vive apresentando denúncia, acusação. Olha, aquilo está errado, fulano está errado, está vendo? Ele está fazendo daquele jeito, o pastor não diz nada, mas está errado, não é para ser daquele jeito. Paulo diz, o que não come, não julgue, não condene o que não come. Sabe por quê? Ele diz aqui, porque uma conjunção explicativa. Quer saber a explicação para você não julgar, não condenar? Porque Deus o recebeu por seu. Deus recebeu o crente que veio do judaísmo e Deus recebeu o crente gentil. Mais adiante, no verso 17 desse capítulo, Paulo vai dizer, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E só há alegria no Espírito Santo onde há unidade, onde há comunhão. Então havia um primeiro perigo de se conformar ao paganismo, ao estilo de vida das pessoas sem Deus. E havia um segundo perigo, que é a falta de unidade entre judeus e gentios. Agora vamos ver esse perigo na carta aos Efésios, novamente no capítulo 2, versículos 13 a 19. Paulo tratando deste problema especificamente, da falta de unidade entre judeus e gentios. Efésios, melhor dizendo, Efésios capítulo 2, do versículo 13 ao 19. Paulo diz assim, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos os povos, dois povos. Quais são esses povos a que Paulo se refere? Judeus e gentios. A propósito, meus amados irmãos, essa epístola, assim como toda a linguagem do Novo Testamento, ela trata de três povos principais. O primeiro deles são os gentios. Os gentios. Aqueles que não são descendentes de Abraão, são assim chamados, gentios. Na linguagem do salmista, as gentes. Todo aquele que não é um descendente de Abraão, hebreu, israelita, ele é considerado gentio. Nós, brasileiros, americanos, somos gentios. O segundo povo que a carta aborda são os judeus. E eu volto a dizer, a igreja de Éfeso
tinha essas duas classes de pessoas, judeus e gentios. E o terceiro povo que a carta aborda é a igreja. E a igreja não é judia, e a igreja não é gentia. A igreja é a noiva de Cristo aqui na terra. A igreja é o corpo de Cristo aqui na terra, formada de judeus e gentios, formada por todos aqueles que creem no precioso nome de Jesus Cristo, como nosso único e suficiente Salvador das nossas vidas. Então você observe, nós lemos o 13, mas um pouquinho antes, no verso 11 do capítulo 2, você vai ver Paulo falando dos gentios. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, ou seja, eram gentios de nascimento. Ninguém escolhe ser judeu, ninguém escolhe ser gentio. Já costuma dizer o pastor José Carlos de Lima, pastor presidente da Assembleia de Deus aqui no estado da Paraíba, ninguém escolhe nascer na Paraíba, ninguém escolhe nascer em São Paulo, ninguém escolhe ser potiguar, pernambucano, não. Aonde sua mãe ou seu pai estiver nos dias em que chegar a dar à luz, você vai ser daquela terra. Então vocês, Paulo está dizendo, lembrem-se que vocês eram gentios, segundo o nascimento gentio, segundo a carne. E Paulo descreve aqui a condição do gentio. Então veja bem, irmãos, qual era a nossa condição antes de conhecermos a Cristo Jesus, nosso Senhor. Olhe mesmo, no versículo 11, primeiro, nós éramos incircuncisos. Lembra do que Davi disse ao gigante filisteu Golias? Quem é este incircunciso filisteu? Paulo diz que a nossa condição era exatamente a mesma de Golias. Nós éramos chamados de incircuncisão. Isso aqui é uma figura de linguagem chamada metonímia, que você substitui. A marca do judeu era a circuncisão. Quem não tinha a circuncisão era gentio. Então Paulo aqui, em vez de dizer chamados de gentios, ele diz chamados de incircuncisos. Quem é que me chamava de incircuncisos? Aquele que segundo a carne se chamam circuncisão. O judeu olhava para nós como Davi olhou para Golias, com desprezo. Quem é este incircunciso? E qual é a importância da circuncisão? A circuncisão nada mais é, segundo o pacto de Deus com Abraão, do que uma marca na carne, no próprio corpo, que identificava de que você pertencia ao Deus de Israel. Você é propriedade de Deus. Por isso, diante da afronta de Golias, Davi disse: quem é este incircunciso, sem marca, sem sinal, sem selo, afrontando o exército do Deus vivo? Em outras palavras, Davi está dizendo, isso aqui tem dono. Agora você não tem dono, não tem marca, não tem sinal. E essa era a condição nossa. Paulo diz, lembre-se. Lembrai-vos. Eu gosto de prestar atenção naquilo que a Bíblia manda lembrar. Porque se Deus mandou lembrar, é porque é fácil a gente se esquecer. Jesus disse, lembrai-vos da mulher de Ló. Eu penso direto naquela mulher. Porque Jesus disse, lembrai-vos da mulher de Ló. Se ele mandou lembrar, é porque é importante não esquecer. E aqui a Bíblia diz, lembrai-vos que vocês, noutro tempo, vocês eram... O verbo ser no tempo passado. Vocês eram gentios de nascimento. E a minha primeira condição, incircunciso. Segunda condição, no verso 12, que naquele tempo estavais sem Cristo. Está aqui o pior da nossa condição de gentio.
sem Cristo. Mas uma frase vai se repetir diversas vezes nessa epístola. Quem não percebeu, leia novamente os 6 capítulos, que você vai encontrar a expressão em Cristo. Em Cristo. Quando eu era judeu, eu estava sem Cristo, mas agora nós estamos em Cristo. Há um contraste, sem Cristo e em Cristo. Ai de quem está sem Cristo. O pior de tudo dessa pandemia que estamos vivendo, não é as centenas de óbitos nas últimas 24 horas. O pior são as pessoas que estão indo a óbito sem Cristo. E bem-aventurado aqueles que estão na segunda condição, em Cristo. Louve a Deus, porque a sua condição é essa. Você está em Cristo. Então, incircuncisão, sem Cristo. Número 3, ainda no verso 12. Separados da comunidade de Israel. Separado de Israel. Israel é Israel, você é outra coisa. Israel é os filhos, você é os cachorrinhos que comem das migalhas que caem da mesa. Era a condição nossa como gentios, separados de Israel. Quando Jesus, aquela mulher cananeia, Ciro-fenícia, ou seja, ela era gentia. Quando ela vem em busca do Senhor Jesus, Jesus dá uma palavra dura àquela mulher gentia. Jesus disse: eu não fui enviado a não ser a casa de Israel. E a condição daquela mulher era a mesma nossa, separados da comunidade de Israel. Quarta condição, nós éramos alheios ao concerto. Paulo diz aqui, estranhos ao concerto, aos concertos da promessa. Nós não fazíamos parte do antigo pacto, da aliança. Nós não estávamos no concerto de Deus com Israel. As promessas não eram para nós, não nos diziam respeito, nós não tínhamos direito algum. Era essa a condição do gentio. Versículo 12 ainda vai dizer, uma quinta condição, sem esperança. O pior estado que uma pessoa pode chegar na sua vida é quando ela não tem mais esperança. O corpo adoece quando se perde a esperança. A gente diz que a pessoa se entregou. E a nossa condição de gentios no mundo era esta, sem esperança. E ainda no verso 12, o texto vai dizer, sem Deus no mundo. Ora, irmãos, viver neste mundo sem Deus não é coisa fácil. Que o diga Adão e Eva. Eles viveram num paraíso, num jardim, mas sabe qual era a melhor coisa que havia no paraíso? A visitação de Deus na viração do dia. Todo dia Deus os visitava. Então eles estavam no paraíso, estavam no jardim, mas só era paraíso porque Deus estava com eles. Depois a coisa muda completamente o cenário, quando eles são expulsos do jardim. Aí eles passaram a estar nessa condição que era a nossa, sem Deus no mundo. Mas a igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. Ela anda com Deus, ela anda em comunhão com os céus. Ela não pode perder a sua conectividade com os céus. Ela precisa andar ligada com Deus. Por último, no verso 13, Paulo vai dizer, vós que antes estáveis longe. Então, resumindo para os irmãos, nós éramos incircuncisos, sem Cristo, separados de Israel, estranhos aos concertos da promessa, sem esperança, sem Deus, e estávamos longe, muito longe,
era a nossa condição. Mas olhe, agora Paulo vai nos falar de um terceiro povo, que nem é Israel, nem é os gentios. Ele vai falar agora da igreja, no verso 13. E a igreja nada mais é do que aqueles que estão em Cristo. Não existe igreja se não estiver em Cristo. E ele diz no verso 13, mas agora, não mais antes, mas no tempo presente, agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. A igreja é o povo que foi aproximado, é o povo chegado ao Senhor, é o povo que está próximo de Deus. Eu trabalho numa escola pública, e às vezes os jovens, os adolescentes têm suas gírias, e quando eu vou passando no corredor entre eles, eles dizem, diga aí, chegado. Eu digo, chegado, eu não sou chegado seu, eu sou chegado de Deus. A Deus eu sou chegado, e você também precisa ser. Agora, chegado seu, não. A igreja é o povo que é achegado a Deus, porque nós fomos aproximados de Deus. Nós estávamos longe, mas agora, pelo sangue de Cristo, chegamos perto. A Santa Ceia do Senhor, que nós celebramos todos os meses, é uma celebração porque nós estávamos longe, mas o sangue de Cristo nos aproximou, e agora nós chegamos para perto. Nós que estávamos sem Cristo, agora estamos em Cristo. Nós que estávamos sem Deus, agora nós fomos reconciliados. Paulo diz no verso 16, e pela cruz, reconciliar, olha o verbo, antes havia uma inimizade, antes havia uma intriga, antes havia uma separação, mas Paulo diz aqui, que ele derribou a parede de separação, e pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. O sacrifício de Cristo nos reconciliou com Deus. E mais, aqueles que antes estavam sem Deus no mundo, agora nós temos acesso ao Pai. No verso 18 ele diz, porque por Ele, por Cristo Jesus, ambos, judeus e gentios, é o sentido dessa expressão ambos, os dois povos, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Não importa se você é judeu, não importa se você é gentio, a cruz nos reconciliou. Então Paulo dirige essa mensagem para enfrentar o segundo perigo, ou o segundo problema na igreja de Éfeso. E ele diz no verso 19, concluindo, falando da igreja, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. É isto que é a igreja. Nós somos concidadão dos santos, nós somos da família de Deus. Há muitas famílias que trazem um nome importante, um sobrenome reconhecido, na igreja e fora dela, a família Revoredo, a família Renovato, a família Freire, tantas outras famílias, mas nós somos da família de Deus. Não há um privilégio maior. O apóstolo João diz, vede quão grande privilégio nos concedeu o Pai, de sermos chamados filhos de Deus. E se alguém disser, e você é da família de Deus, e você é o que dele? Aí você vai dizer, filho, sou filho. Não há uma posição maior na família para ser alcançada do que a posição de filho. Paulo diz, você não é estrangeiro, você não é forasteiro, você não está longe, você é concidadão dos santos e da família de Deus. Uma outra temática que Paulo aborda nessa carta, como nós dissemos no início desse resumo,
Paulo fala de 3 doutrinas: a doutrina de Cristo, a doutrina da salvação e a doutrina da igreja, nessa epístola. O texto de Efésios, ela é material rico para essas 3 doutrinas fundamentais da fé cristã. E acerca da salvação, Paulo abre essa carta, essa epístola, falando-nos acerca das bênçãos decorrentes da salvação. Nós tivemos algumas lições que se dedicaram especificamente à bênção da eleição, da predestinação, mas eu quero convidá-lo para ler no capítulo 1, versículo 3, que é o versículo de abertura dessa carta à igreja de Éfeso. Capítulo 1, verso 3, diz assim a palavra do Senhor: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Eu gosto muito desse texto da palavra de Deus e gosto muito de pregar nessa passagem da Escritura. E eu quero observar com vocês pelo menos 4 observações gramaticais nesse versículo 3, um pequeno versículo, um versículo apenas, mas há 4 observações gramaticais importantes nesse versículo para entendermos o capítulo 1 da carta aos Efésios. A primeira observação que faço é que os irmãos estão vendo, é uma conclamação de louvor a Deus. Paulo diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que ele está bendizendo a Deus? Por que ele está louvando a Deus? Porque ele nos convida a adorar a Deus. Ele diz: o qual Deus nos abençoou. Observe o verbo abençoar. E o verbo é uma ação, aquilo que se faz. No caso aqui, o sujeito que executa a ação é Deus. E o que foi que Deus fez? A primeira parte dessa carta é toda dedicada ao que Deus já fez. E o verbo, como expressa uma ação, ele tem o tempo verbal. A ação pode ter sido já feita, realizada, concluída, no passado. Ela pode estar em andamento, então o verbo está no tempo presente. Presente contínuo, quando está se fazendo, mas ainda não acabou, continua. E ela pode ser futura, vou fazer. Mas aqui, Paulo usa o verbo no tempo passado. Deus nos abençoou. Aquilo que Deus já fez. É a primeira observação gramatical. A segunda, o texto prossegue dizendo: o qual nos abençoou com todas as bênçãos. Com todas as bênçãos. O substantivo bênção, ele pode sofrer uma variação de número. Uma bênção, singular. 2 ou mais bênçãos, plural. Paulo aqui poderia ter dito: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com uma bênção. Já era motivo para louvar a Deus. Mas ele colocou o substantivo no plural. Nos abençoou com todas as bênçãos. São mais de uma bênção. E ele depois vai declinar aqui. Eu anotei aqui pelo menos 9 bênçãos. Começa no capítulo 1 e vai entrando no capítulo 2. Daqui a pouco eu vou dizer para você anotar na sua Bíblia. Terceira observação gramatical. A Bíblia diz: o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. As bênçãos são caracterizadas.
não é uma bênção emocional, não é uma bênção física, não é uma bênção material, financeira. Não, aqui nós temos um adjetivo. E a função do adjetivo é descrever, caracterizar, qualificar o substantivo bênção. Que tipo de bênçãos são essas? Paulo está nos dizendo, espirituais. Isso não quer dizer que Deus não nos abençoe materialmente. Não, de modo algum. Deus tem no seu celeiro, no céu, bênção de todo tipo e de toda natureza. Ele nos abençoa. Bênçãos grandes e bênçãos pequenas. Essa semana houve uma chuva e eu coloquei um tambor para receber água da biqueira. E o meu filho, Danilo, filho de 4 anos, brincando, pegou o ferro de engomar e mergulhou dentro daquele tambor de água. E meu filho mais velho tirou o ferro e disse, pronto, esse daqui pode jogar no lixo, que não presta mais para nada. E eu peguei o ferro, coloquei em pé para escorrer, eu digo, deixe ele aí. E fui orar. Pode parecer uma coisa simples, o que eu vou dizer. Alguém pode dizer, mas isso é bênção para se contar? Pode não ser para você, mas para mim foi. Porque eu disse ao Senhor, eu digo, Jesus, tem misericórdia, porque eu não estou em condições de comprar um ferro novo. As coisas estão se quebrando dentro de casa, e numa crise dessa eu não tenho dinheiro para comprar outro. Abençoa que esse ferro funcione. E hoje pela manhã a irmã Betânia trouxe a minha camisa, toda amassada. E eu disse, não vai passar não. Ela disse, estamos sem ferro. E eu disse a ela, você já ligou o ferro? Ela disse, Deus me defenda de botar ele na tomada. E eu desci calado, peguei o ferro, botei na tomada e fiquei testando. Daqui a pouco o ferro estava esquentando. E eu digo, traga cá a camisa. Passei a camisa e estou aqui com a camisa engomada. Deus tem todo tipo de bênçãos para nos dar. Mas aqui o texto está falando de bênçãos espirituais. Não é conserto de ferro, não é conserto de geladeira, não é namorado para quem está encalhado, para quem quer casar, não é porta de emprego, não. Aqui são bênçãos espirituais. E a quarta observação, o texto diz, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais, em Cristo. Em Cristo. As bênçãos espirituais só são possíveis em Cristo. As bênçãos que acompanham a salvação, porque nós vamos ver que são exatamente essas que Paulo está falando aqui, bênçãos que acompanham a salvação, elas só são alcançadas quando nós estamos em Cristo. Fora de Cristo, não se recebe esse tipo de bênçãos aqui, as bênçãos. Alguém pode ir para uma igreja, para um movimento religioso, para um ajuntamento e dizer, eu participei da fogueira não sei de onde, eu levei o travesseiro ungido, eu estava devendo os agiotas, agora não devo mais, eu andava de ônibus, agora tenho um carro. Esse tipo de bênção você pode conseguir em qualquer lugar, até no baú da felicidade, na telecena, na loteria. Mas bênçãos espirituais, bênçãos que acompanham a salvação, só há um lugar onde você pode encontrar, em Cristo. O apóstolo Pedro diz, debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens, através do qual nós podemos ser salvos. As bênçãos que decorrem da salvação, elas estão em Cristo. Esse em é uma preposição locativa, que dá a ideia de lugar. A ideia de Paulo nessa carta é que nós precisamos ocupar uma posição, e a posição que devemos ocupar é estar em Cristo Jesus. Então observe, agora nós vamos conhecer as bênçãos, e você vai observar que todas elas nós já temos, já as possuímos, porque Deus nos abençoou, Ele já fez.
a obra da salvação, a obra da redenção. Todas elas são espirituais. Todas elas são muitas, porque são bênçãos no plural. E vamos observar que cada uma delas só é possível se estivermos em Cristo. Fora de Cristo não há bênção. Então a primeira delas está no verso 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Houve uma lição específica dedicada à lição de número 3, eleição e predestinação. O pastor Douglas Batista dedicou uma lição inteira à bênção da eleição. Nós não temos tempo aqui para falar desse assunto que demanda muito tempo, mas eu quero dizer apenas que você observe que o texto diz, nos elegeu nele. Nos elegeu nele. Não precisa muito esforço, muito exame exegético, para perceber que os eleitos de Deus, os eleitos do Senhor, são aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão nele. Eu gosto de usar uma comparação que o Tribunal Superior Eleitoral, há algum tempo atrás, baixou uma resolução que diz que o mandato não pertence ao eleito, mas ao partido. De maneira que, se depois de eleito, o detentor do mandato trocar de partido, o partido pode requerer a sua cadeira e ele perder o mandato, porque trocou de partido sem justa causa, sem autorização da Justiça Eleitoral, porque o mandato pertence ao partido e não ao eleito. É o que diz a legislação eleitoral. Pois bem, essa resolução do TSE se aplica muito bem aqui. A condição de eleito pertence a quem está na posição que é Cristo. Trocou de partido, saiu de Cristo, perdeu a sua condição de eleito. Nada de uma vez salvo, salvo para sempre. A palavra de Deus diz, aquele que perseverar até o fim, entre no partido e não saia do partido. O nosso partido é o PJC, Partido de Jesus de Cristo. O PJN, Partido de Jesus de Nazaré. Entre nesse partido e persevere até o fim. Porque quem está nele, aqui o texto está dizendo, nos elegeu nele, em Cristo Jesus. A segunda bênção está no verso 5. Nos predestinou para filhos de adoção. Agora, como é que eu me torno filho? Como é que eu ingresso nessa família? Por Jesus Cristo. Por Jesus Cristo. Filhos de adoção. No verso 7, nós temos mais duas bênçãos. A redenção, isto é, libertação, e a remissão dos pecados, a remissão das ofensas. Agora observe, tanto a redenção como a remissão só são possíveis nele. Em quem temos, é nele que nós temos a redenção e a remissão das nossas ofensas. Quando o diabo, que é acusador, vier à nossa mente para dizer que você pecou, que você errou, que você caiu, que não resta mais esperança para você, lembre-se dessa palavra e diga, nele eu tenho a remissão das minhas ofensas. Esse verbo ter aqui é precioso. Em Cristo temos a remissão das minhas ofensas. Deixa o diabo dizer o que quiser dizer. O mais importante não é a gravidade do pecado que você cometeu. O mais importante é que em Cristo nós temos, eu tenho, você tem, nós temos a remissão das nossas ofensas.
E nós louvamos o nome de Jesus, o nosso Salvador, nessa manhã de domingo, porque nele nós temos a redenção e a remissão das nossas ofensas. A quinta bênção está no verso 11. O texto diz: nele digo, em quem também fomos feitos herança. Novamente nós temos aqui uma figura de linguagem chamada metonímia. Era de se esperar que o texto disse: nele nós fomos feitos herdeiros. Mas o texto diz: nele, em quem fomos feitos herança. É a coisa possuída pelo possuidor. Em vez do possuidor, o texto colocou a coisa possuída. E quando a figura de linguagem metonímia é usada, é porque ela quer ressaltar uma coisa em função de outra. A herança é mais importante. E o texto nos diz que nele nós somos feitos herança. O apóstolo Pedro, na sua carta, vai nos dizer que essa herança, ele dá 3 adjetivos a essa herança. Primeiro, é incorruptível. Não se desgasta com o tempo, porque é uma herança que perdurará pela vida eterna. É incorruptível. Segundo, ele diz que é viva, uma herança viva, a vida eterna que Deus nos deu. Terceiro, ele diz que ela é imacessível, ela não murcha, não perde o vigor, a beleza, a glória. A Bíblia diz que as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou. Deus preparou uma herança imacessível, que não pode murchar. Então eu me lembro agora da letra da canção do saudoso irmão Nestor, que foi fundador do coral Filemon do Templo Central. Em uma de suas canções, a letra do hino diz: não é interessante gozar neste mundo para depois ir sofrer. Aqui eu não tenho prazer. O nosso prazer deve estar na herança que está guardada nos céus para nós. A sexta bênção, no verso 13: em quem também vós estáis. É uma outra maneira de dizer aquela expressão, em Cristo. Vós estáis em Cristo. Como foi que a gente veio parar aqui? Como foi que a gente alcançou essa posição de estar em Cristo? Paulo diz: depois que ouvistes a palavra da verdade, depois que ouvistes o evangelho da vossa salvação, e depois que ouviu, crestes, tendo nele também crido. É preciso ouvir a palavra e crer na palavra. Aí vem uma terceira coisa. Paulo diz: fostes selados com o Espírito Santo da promessa. A sexta bênção é a bênção do selo. Agora observe, há no nosso meio pentecostal, erroneamente, equivocadamente, alguém que associa a experiência do batismo com o Espírito Santo com ser selado com o Espírito. Eu já vi em alguns lugares Jesus batizar com o Espírito Santo e alguém dizer: Jesus selou mais um aqui neste dia, nessa noite. Mas o selo do Espírito não está relacionado ao batismo com o Espírito Santo. Vamos entender uma coisa: batismo com o Espírito Santo está associado a serviço. Ele nos batiza para nos revestir de poder, para sermos testemunhas. O batismo está associado ao serviço. Não há outra finalidade apresentada no Novo Testamento, nem no livro de Atos dos Apóstolos, para o batismo com o Espírito Santo. Atos 1:8 diz: mas recebereis poder, virtude, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas
testemunhas. Batismo e dons espirituais estão associados ao serviço. E eu vou dizer mais uma coisa, não se escandalize. Tanto o batismo com o Espírito Santo, como os dons espirituais, eles são findáveis. Paulo diz, havendo línguas, cessarão. Por que vai cessar? Porque está associado ao serviço. E um dia o serviço irá cessar. Um dia nós sairemos dessa terra. Ninguém vai precisar mais ser edificado. Ninguém vai precisar mais ser consolado. Porque Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Ninguém vai precisar mais ser exortado. Ninguém vai precisar mais ser advertido. Ninguém vai precisar mais ser socorrido pelo dom de socorro, o dom de repartir. Então, o batismo e os dons são findáveis, porque eles são associados ao serviço. Mas o selo, preste bem atenção, o selo está associado à ideia de pertencimento, à ideia de propriedade. Deixa eu explicar aqui um contexto cultural dessa passagem. Nós já dissemos que Éfeso era uma cidade, uma grande metrópole, um fluxo muito intenso de pessoas, e uma cidade portuária, de um intenso comércio. Quando as mercadorias chegavam no porto de Éfeso, os comerciantes estavam ali para receberem as suas mercadorias. Como saber qual é o seu pacote? Qual é a sua embalagem? No meio de um navio carregado de mercadorias. Sabia-se através do selo. O selo identificava o proprietário daquela mercadoria. Olhe, o apóstolo Paulo usou esse símbolo do selo, atribuindo ao Espírito Santo em 2 cartas apenas. Ele usou aqui em Efésios, capítulo 1, verso 13, depois no capítulo 4, verso 30, que ele diz, não entristeçais o Espírito Santo da promessa, no qual fostes selados. O Espírito é o selo, para o dia da redenção. E ele usou também, quando ele escreve à igreja na cidade de Corinto. Corinto era também uma cidade portuária. Na 2ª carta, no capítulo 1, verso 21, ele diz, mas o 2 Coríntios, capítulo 1, versos 21 e 22, mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus. Verso 22, o qual também, Deus também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Veja que Paulo falou do Espírito Santo como selo nessas 2 cartas. Coincidentemente, 2 cidades portuárias, onde o selo era usado constantemente. Os leitores de Paulo sabiam do que ele estava falando. Quando ele diz aqui, pois não, era uma espécie de selo da antiga aliança. E Paulo diz que em Cristo a circuncisão é feita sem mãos, não na carne, mas no coração. O que ele chama de circuncisão de Cristo. É a marca da igreja. É o selo do Espírito Santo em nossas vidas. Então, o selo do Espírito fala de pertencermos a Deus. Fala da propriedade de Deus. Ele diz aqui, esse selo é o penhor, é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus. Você é propriedade de Deus. Você é mercadoria selada. Você tem o Espírito de Deus na sua vida, lhe dizendo que você tem dono, pertence ao Senhor. E Ele voltará para resgatar a sua mercadoria.
ainda tem a 7ª bênção, no versículo 18, a bênção da iluminação. Tendo os olhos do entendimento iluminados. A 8ª bênção, a bênção da ressurreição espiritual. No capítulo 2, verso 1, ele nos ressuscitou, nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. Ressuscitamos para viver para Deus. E a 9ª bênção é uma bênção que diz respeito à posição. No verso 6, ele diz que ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar. A ideia de assento na Bíblia é a ideia de posição. Quando José foi jantar com seus irmãos lá no Egito, seus irmãos perceberam que o assento que estava reservado para cada um seguia o costume da sua casa, o costume judaico, do mais velho até o mais novo. O assentar-se à direita ou aos lados é uma posição de honra. E aqui o texto nos diz que ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Mais uma vez, só tem esta cadeira, só tem este assento, só tem este lugar reservado quem está em Cristo. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, há tanta coisa boa para a nossa nutrição espiritual, para a nossa vida e enriquecimento, que nós poderíamos ainda falar acerca desta carta. Mas a hora tem chegado, eu quero concluir apenas indo ligeiramente com os irmãos ao capítulo 6 dessa carta, a temática da batalha espiritual e as armas do crente, que é o título da lição que encerra o estudo dessa epístola aos Efésios, o 2º trimestre da Escola Bíblica Dominical, nesse ano de 2020. Quando nós falamos de batalha espiritual, nós observamos que há maneiras diferentes de encarar esse tema. Batalha espiritual. Algumas pessoas reagem a esse assunto na perspectiva da negação, de que não existe uma batalha espiritual. Não existem demônios, não existe diabo, não existe inferno. Alguém diz, o inferno é aqui mesmo. Os demônios são gente ruim, não existe essa história de hostes espirituais da maldade. Então alguém encara por este lado, por esta perspectiva, de negar a realidade da batalha espiritual. Mas a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo escreve, não quero que ignoreis os seus ardis, os ardis do diabo. Nós não devemos ignorar, desconhecer, negar esta realidade. Há outros que encaram esse tema, batalha espiritual, sob uma perspectiva de exagero. Tudo é visto sobre o prisma da batalha espiritual. Tenha cuidado com o exagero. Observe que a Epístola aos Efésios tem 6 capítulos. 2 partes, uma parte doutrinária e uma parte prática. Apenas no último capítulo, alguns versículos, Paulo dedicou para tratar desse tema. Mas se a carta fosse escrita hoje, por alguns adeptos do exagero, ele tinha escrito 6 capítulos sobre batalha espiritual. Tem gente que vê demônio em todo canto, na cumieira da igreja, ali na porta esperando, espreitando para pegar alguém. O som falha, diz é um demônio. Falta energia, diz foi o demônio que cortou a luz. Tudo o que acontece. E essa perspectiva do exagero, nós precisamos alertar que nem tudo na vida é ação do mal. Nós devemos nos lembrar que há as consequências dos nossos atos.
Conta-se que acharam um demônio, um diabo chorando, e perguntaram a ele por que ele estava chorando. Ele disse, porque tudo de ruim que acontece, os crentes só botam para cima de mim. A culpa só vem para mim. E de fato muita gente age assim. Às vezes não existe nada de diabo nem de demônio. Às vezes é a minha imprudência. Às vezes é o meu descontrole. Tem gente que está endividado e diz, pastor, ore por mim. Eu não estou podendo dar o dízimo, porque o devorador tomou conta das minhas finanças. Ora, você ganha 1.000 e só a sua fatura do cartão de crédito dá 1.200. Que demônio, que devorador, que nada. Há pessoas tão descontroladas financeiramente, que se ele tomar conta das finanças do devorador, ele leva o devorador à falência em pouco tempo, porque ele é descontrolado. Não tem nada de diabo aí. É a má administração, é a má gestão, é a imprudência. Tem gente que acha bonito dizer, eu não tenho papa na língua. Quando eu quero dizer, eu digo, pode ser o pastor presidente. E sai ofendendo as pessoas. Depois ele está sozinho, isolado, ninguém quer estar junto dele, porque é um maledicente, é um murmurador, é um acusador, não bota ninguém para cima, só faz derrubar. Aí ele diz, é porque o inimigo não gosta de mim, e nem você gosta dos outros. Então nós precisamos ter uma visão equilibrada. Há ainda uma perspectiva herética. Há uma heresia chamada movimento de batalha espiritual, que ensina a possessão demoníaca de crentes. Ore, repare mesmo no contexto dessa epístola. Nós estamos em Cristo. Nós fomos selados como mercadoria de Cristo. Aos Coríntios, Paulo diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Agora vem alguém ensinar que um demônio pode entrar num crente e possuí-lo. Que conversa é essa, rapaz? A mercadoria está selada, tem dono, tem alguém que lhe pertence. Ensina exorcismos extravagantes. Cada receita é para expulsar demônio. Uma liturgia desvirtuada. Se fala mais no diabo e nos demônios no culto do que em nosso Senhor Jesus Cristo. O culto é dirigido a Deus. É Ele que tem que ser bendito, tem que ser louvado. Aqui não tem ibope, nem audiência, nem espaço para Satanás e os demônios, não. Alguém me contou que perguntaram a um endemoniado, qual é a igreja que você gosta mais? Ele disse, a igreja fulana de tal. E perguntaram ao demônio, por que você gosta de lá? Ele disse, porque lá eles me dão oportunidade, eu sou entrevistado, é para gostar mesmo. A centralidade do culto deve estar em Cristo. Fale de Cristo, que as trevas se afastam. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas se desfaz. E nós temos uma visão equilibrada, bíblica, acerca da batalha espiritual. A Bíblia fala da batalha espiritual? Fala. E eu quero concluir falando, onde se dá esta batalha? É preciso que nós entendamos. Não se dá entre pessoas. Alguém diz assim, alguém fala alguma coisa que eu não gosto, e diz, é o inimigo se levantando. Nosso inimigo não são as pessoas. Paulo diz aqui nesse texto, nossa luta não é, olhe, quando a Bíblia diz não é, não adianta insistir, não é contra a carne, nem contra o sangue. Nosso inimigo não são as pessoas. O pastor José Antônio dos Santos, de saudosa memória, foi pastor presidente no estado de Alagoas. Ele contou que um dia um irmão da igreja, certamente não estava em comunhão, havia perdido o selo, não estava mais em Cristo, mas entrou no gabinete dele e disse, pastor, o senhor sabe que o senhor vai apanhar hoje? E o pastor José Antônio dos Santos, pastor Neco, disse, como é, irmão? Ele disse, o senhor vai apanhar aqui agora, se prepare porque o senhor vai levar uma pisa.
E o pastor Neco, no seu coração, disse: Jesus, o que é isso? E o Espírito Santo disse a ele: levante e bata com força na mesa. E o pastor levantou a mão, e quando bateu na mesa, aquele homem caiu endemoniado, dentro do gabinete pastoral. E o pastor expulsou aquele demônio em nome de Jesus. E aquele homem foi liberto. Parecia crente. Então a nossa luta não é contra a pessoa que diz que vai me bater, que vai me matar. Ninguém mata a quem Deus resolveu dar vida. Ninguém puxa o tapete de quem Deus está sustentando com a sua poderosa mão. Ninguém toma aquilo que Deus reservou para ser seu, porque está reservado pelo céu. E quando o céu reserva, ninguém passa na frente e ninguém leva. Então, esse campo da batalha espiritual se dá no campo da comunhão. Satanás trabalha para fazer-nos perder a comunhão. Vigiemos nisso. Tenhamos muito cuidado. Olha que interessante. Paulo disse no capítulo 4, no verso 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Controle emocional. Controle a raiva. Controle os seus sentimentos. Controle a sua língua. Falar em línguas desconhecidas é dom do Espírito. Agora, segurar a sua língua é fruto da ação do Espírito na vida do crente. Tiago diz: se alguém controla a sua língua, ele é capaz de controlar todo o corpo. Mas nós necessitamos que o Espírito de Deus nos ajude a segurar a nossa língua, sobretudo no momento de ira, de raiva. O pastor Raimundo João de Santana, que já está na eternidade, costumava dizer que a língua é um bicho tão perigoso, que Deus colocou logo 2 porteiras para segurá-la. Uma porteira de dentes e uma porteira de carne, que são os lábios. Mas a língua é um bicho tão indomável, que há momentos que ela pula as 2 porteiras e fere alguém diante de nós. Então o texto diz: irai-vos e não pequeis. A ira, meus amados irmãos, não é um pecado. A ira não é um pecado porque Deus se ira e Deus não peca. Agora, a ira é um estado emocional que pode lhe levar a pecar. Tenha cuidado quando você está com raiva. Agora, olha o que é que ele diz no versículo seguinte: não deis lugar ao diabo. Olha a relação entre estar irado, pecar, descontrolado e o diabo. Isso chama-se batalha espiritual. Não é alguém sair nos 4 cantos da cidade amarrando os espíritos territoriais. Isso não é batalha espiritual. Batalha espiritual é essa daqui. Preserve a sua comunhão. Se você feriu alguém, magoou alguém, não dê lugar ao diabo. Procure esta pessoa, procure este irmão, procure o seu filho, procure a sua esposa e diga: me perdoe em nome de Jesus. Eu estava de cabeça quente, eu estava irado, não vigiei, jamais deveria ter dito aquelas palavras. Mas preserve a sua comunhão, para que o diabo não tenha lugar na sua casa. Eu ouvi um pastor que estava viajando, foi hospedado na casa de um casal. E quando ele chegou, viu uma placa que havia na entrada da casa: esta casa pertence ao Senhor Jesus. E aquele pastor passou um final de semana ali, 2, 3 dias, e viu que aquele casal não vivia em comunhão, era briga por cima de briga. A coisa estava tão descontrolada que eles não respeitaram nem a presença da visita. E quando aquele pastor foi embora, disse: eu tenho uma coisa para dizer a vocês. Quando eu cheguei, eu li essa placa: esta casa pertence ao Senhor Jesus. Ela pode até ser de Jesus, mas o que eu vi aqui esses dias é que ela está alugada a Satanás.
Jesus é o dono, mas o inquilino é o diabo. Não deis lugar ao diabo. Preserve a sua comunhão. No contexto familiar, é um campo de batalha. Só quem é casado sabe como é difícil a luta para preservar a comunhão no casamento, a harmonia, a paz, a felicidade. Parece que tudo no mundo aparece para atrapalhar a comunhão do casal. É um menino, é problema financeiro, é irritabilidade, é tanta coisa. Mas nós precisamos lutar esta batalha. Observe que antes do capítulo 6, o capítulo 5, Paulo começa a falar da família, a conduta do cristão em família. Fala para o marido, fala para a esposa, fala para os pais, fala para os filhos, já adentrando o capítulo 6. Fala para quem é empregado, fala para quem é patrão. E aí é que ele começa a falar da batalha espiritual. A nossa conduta, como nós já falamos, a nossa vida devocional é um campo da batalha espiritual. Paulo diz nos versos 17 e 18: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. A palavra de Deus, a oração, a vigilância, são um campo em que se dá essa batalha. Eu tenho observado que uma coisa positiva que nós podemos elencar nesses dias de isolamento social é que nós temos mais tempo para orar. Parece que nós estávamos tão ocupados, correndo de um lado para o outro, que não havia mais tempo para Deus, para a leitura da sua palavra, para descer na sua presença, nos humilharmos perante a sua face. E foi necessário este mal nos abater, para que nós tenhamos tempo e lembrança de buscar a presença de Deus. A palavra de Deus diz: orando em todo tempo, orando em todo tempo. E só através da oração é que nós teremos vitória na verdadeira batalha espiritual. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus abençoe a sua igreja, abençoe a nossa nação e abençoe a sua família em casa nesta manhã.